Figurinhas e figuraças, não, na verdade essa frase não é minha. Bom, todo mundo me conhece, fico aí conhecido pelo canal como Marcelo Debrecht, já fui odiado por causa disso, mas a minha relação, né, com o canal começou também quando começou minha relação com a Iron, que foi lá entre 2014 e 2015, que eu levei aquela primeira conversa com o Renan, né, quando a gente queria fazer as primeiras estátuas, né, de Star Wars da Iron, e era um sonho, né, de fazer alguma coisa realmente de uma qualidade esperada, né, pela Iron, né, e uma frase que me marcou muito, que eu nunca esqueci, foi assim, ele chegou para mim e falou: olha, eu quero que você, quando as peças estiverem finalizadas, você tenha orgulho. E realmente acho que é o que eu sinto hoje, muito orgulho de toda a coleção. E lógico, o vídeo é sobre o Vader, né? Todo mundo sabe que é o meu personagem preferido da saga, e era a ideia de realmente um dia fazer um Vader, a melhor peça, né, do Vader. Então isso a empresa alcançou com o Vader 1/4, que até hoje é insuperável, né? E também com 1/10 e com o próximo, que na verdade já foi lançado que chega esse mês nas lojas, que é o do episódio 6. Então, agradeço a todos pela oportunidade, pelos vídeos, pelas gravações dos vídeos vintage, principalmente, que é uma parte da coleção que eu mais gosto, aqui atrás de mim, inclusive. Gosto muito das estátuas, gosto das Hot Toys, mas aquele saudosismo das peças que fizeram parte da minha infância, e é o que a gente costuma falar, a gente não coleciona peças, a gente coleciona histórias. Cada peça é uma conquista, cada peça tem uma história por trás, uma forma de produção, ou é aquela peça exclusiva de uma Comic Con, uma lembrança de um evento, a dificuldade de se encontrar determinada peça que você tanto quis. Eu acho que o objetivo de ser colecionador é isso, não é ser um acumulador de peças, não é comprar a peça mais cara, a peça mais rara, não geralmente é a mais cara, pode ser a mais procurada, mas é a questão das histórias que cada estátua, cada peça dessa representa. Muito obrigado a todos pela oportunidade, espero que vocês curtam aí o vídeo e obrigado aí, Pernizila, e que a força esteja com todos nós, sempre. Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. E hoje vamos falar de Vaders, vamos falar de Star Wars. E para isso, assim como no Trato Feito, eu chamei o especialista, eu tenho um amigo meu especialista, Rodrigo Moreno. Tudo bem? Tudo ótimo. Fala que a força esteja com você. Que a força esteja com você. Com todos nós. Com todos nós. Eu gosto desse... Chamei você porque eu queria comparar Vaders hoje. Aí no estúdio lançou Darth Vader 1/10, que você ajudou na concepção. Eu sei que você estava lá auxiliando, você era especialista lá de Star Wars na equipe. E aí sempre me surge uma pergunta: será que esse Vader vai ficar legal com meus Stormtroopers da Koto? Será que é um 10? Esse aqui é um 10 também? A altura é a mesma? Por isso que eu chamei você. Então, antes da gente falar de diferenças entre as peças, de diferenças de altura, primeira pergunta: existe diferença entre os Vaders ao longo dos filmes? Existe. Todos eles são diferentes. Desde o episódio 4, né, que é a primeira versão do Vader, que ele tinha o painel que não tinha luzes, né, no painel. O capacete era menos brilhante, né, ele era mais fosco com relação aos demais. E também com relação a alguns detalhes de traje, as luvas são diferentes. Já no episódio 5... ele teve um upgrade, né? Ele teve uma melhora no salário, é isso? Teve uma melhora, né? CLT. Mais dinheiro, né? O primeiro filme fez sucesso, então teve o capacete ele é mais brilhante, né? Com relação ao episódio 4. Aí foram inseridas luzes no painel, né? No chest box, que a gente chama. Por isso que no final de Rogue One lá, você só vê, no escuro você só vê o sabre acender, você não Sim. vê o painel brilhando lá, né? Porque é a mesma versão do episódio 4. Então o de Rogue One... alguns minutos antes. Não poderia ter luzes também no painel. Legal. E lógico, o grande desafio dos figurinistas de Rogue One foi justamente recriar aquele Vader de 1977 com as mesmas características, para fazer sentido a ligação entre as histórias.
Eu tenho uma pergunta. A impressão que eu tenho, outro dia eu falei isso pra patrão, você está inventando, que a máscara do Vader é torta. Pelo menos no episódio 4 parece que ele tomou um soco na boca. Ele tá meio assim, meio Stallone. É torta a máscara? Olha, a única versão do capacete do Vader que não é totalmente torta é do episódio 3. Porque aí você já tinha uma tecnologia digital, então ele foi duplicado, né, os dois lados, digitalmente. Então é o primeiro capacete do Vader que é totalmente simétrico. Todas as demais versões, e principalmente do episódio 4, são realmente tortas. Inclusive no episódio 5, uma parte do pescoço do lado direito ela é mais aberta. Então tem essa diferença. E ele realmente, imagina, naquela época a tecnologia, a técnica de modelagem, né? Então era muito diferente do que é feito hoje. Hoje você faz a modelagem e imprime na impressora 3D. Então o certo é a assimetria, não a simetria. É a simetria. É o mais bonito. Inclusive, você pegar o do episódio 3, ele não é tão bonito quanto os demais. Ele tem que ser... O legal é o capacete mais assimétrico. Tem razão. Uma vez minha patroa entrou na piscina gelada, assim, ficou bonita, meio torta assim. Mas vamos falar de altura. Esse aqui é o meu Vader, Kotobukiya. Também na posição, esse aqui é um Kotobukiya também, mas também na posição do Silvio Santos, vai pra cá, você, Luke, eu sou seu pai, né? Eu peguei a Iris e você dá seu, Luke. Eu tenho esse meu Vader aqui, 1:10. Esse é o Vader Iron Studios. De cara, eu digo que o Vader da Iron Studios é muito mais alto na escala 1:10. Se a escala 1:10 é a escala real dividida por 10, o meu Vader tem 19,5 centímetros. Quanto tem o Vader da Iron? Ele tem 21 centímetros e meio. Isso quer dizer que, nesse caso, o meu Vader teria 1,95 m. Sim. E o teu Vader 2,10 metros. Sim. Pergunta. O Vader, a versão oficial, quanto tem de altura? Olha, a versão oficial pela Lucasfilm é 2,03 centímetros. Não, 2 metros, 2,3 metros. É a versão, é a informação oficial da Lucasfilm. É 2,03. 2,03. Isso é menos de 2,10. Isso. Isso quer dizer então que o da Iron está mais próximo do que o da Koto. Só que o da Koto é mirim, então, nessa brincadeira. O que acontece? Existe uma diferença de altura entre os atores também. O Dave Prowse, que é o Darth Vader da trilogia clássica, ele tem 1,96 m. Lógico, você ainda somando a altura da bota, que deixava ele maior... Andava de salto, Vader? Andava de salto. Um saltinho razoável, porque ele já era... o ator é muito grande. Ele é o mesmo ator que é o segurança lá do filme Laranja Mecânica. É aquele cara que segura o velhinho. Então, você imagina o tamanho. O cara era fisiculturista. E alto, né? Pra caramba. E alto pra caramba. A cabeça dele também era enorme. Tanto é que você pega o capacete do Vader. Nossa, mas o capacete é muito grande. Realmente, a cabeça dele também era... cabeçudo, caixa d'água. Deu trabalho pra nascer isso aí. Coitado da mãe dele. Mas essa é uma outra coisa que eu ia falar. Quando eu assisti o Rogue One, imagina, já fazia um tempo que eu não assistia Star Wars, eu falei, nossa, mas Vader cabeçudo pra caramba. Por quê? A minha referência recente era a peça da Koto, que é bem menos cabeçuda que o da Iron Studios. Sim, eu tenho uma versão do capacete do Vader, que é o molde original, 1:1, e, cara, se eu vestir o capacete, fica muito desproporcional. Porque como ele era muito Parece grande... Parece o Spaceballs, né? Fica igual o loja de capacete. Então é proporcional ao tamanho, né? As dimensões do próprio ator. Mulherada. Feliz. Vocês podiam estar felizes aí com o Darth Vader. Agora, pergunta. Bom, a gente já viu que o Vader da Iron está mais próximo da escala real do que o da Koto. Só que tem mais um detalhe. O ator que fez o Darth Vader em Rogue One, ele é mais alto que o Dave Prowse. Isso quer dizer que isso é. Sim. Isso quer dizer que ainda é mais pontos para a peça da Iron Studios, porque está mais próximo ainda. Quanto tem? Eu não sei quanto. Tem 2,01. É um cara. Sem contar que a armadura deixa ele um pouco mais alto. Porque o capacete do Vader, ele ainda tem uma peça que fica entre a máscara e o domo, que deixa ele um pouco mais alto. Se ele ganhar mais 10 centímetros, sim. Ele está na escala do Iron Studios. Sem dúvida. Bacana. Agora.
Bom, pra quem coleciona Koto vai ficar meio desproporcional. Se bem que o Vader é grandão, eu não sei. Eu vou levar o meu pra casa, depois eu tiro umas fotos lá, mas a impressão que eu tenho é que ele vai ficar um pouco mais alto, que os troopers vão ficar meio Smurfs ali no meio. Mas os troopers, eles têm que ser menores. Inclusive em eventos oficiais de Star Wars, você não pode ter um trooper da mesma altura do Vader. Sim, ele sim. tem mais ou menos a distância entre um trooper e um Vader, mais ou menos de uma cabeça. Então eles têm que realmente ser mais baixos. Você não pode ter, por exemplo, um ator representando um trooper num evento. Se um trooper tiver 1,75, é uma peça de 17,5 centímetros contra uma de 21. Eu acho que vai ficar bacana. Não, sim. Já colocou os teus lá? Não? Já coloquei, realmente dá. Fica legal por causa dessa diferença de altura. Os troopers, eles têm que realmente ser. Eles não precisam ter todos a mesma altura, né? Tanto é que tem aquela cena clássica do trooper batendo a cabeça no episódio 4, né? Então tem um trooper mais alto. O próprio Finn, né, em The Force Awakens, ele é um trooper mais baixo, porém a diferença entre o Vader e os troopers é razoável. É razoável. Você não pode ter um trooper mais alto ou da mesma altura do Vader. Comparando Vader da Koto e Vader da Iron, tem alguma diferença, algum detalhe que a Iron respeitou ou que a Koto respeitou mais da Iron? Alguma coisa que... Primeiro, a capa, essa aqui é tecido e essa aqui é uma capa... Uma capa de vinil, né? Vinil. O vinil que eles... Tua opinião sobre as duas peças e a diferença? Vamos lá. Assim, o objetivo dessa peça era realmente resgatar todos os detalhes da prop original. 4, porque... na verdade, da própria original de Rogue One, né, que foi seguida a referência oficial do personagem que foi mostrado em Rogue One. Porque a licença é Rogue One. Sim. E mesmo assim, o Vader, mesmo sendo o mesmo Vader do episódio 4, ele tem diferenças. Ele tem algumas diferenças. A própria... estrutura da capa, a armadura na parte de trás das costas, tem uma cena do filme que você vê um chanfrado. Um V. Um V. E o que acontece? Em todos os Vaders, a gente sabe que aquela armadura na parte de trás das costas, principalmente o da Kotobukiya, ela é reta, que está correto. Porque as versões da trilogia clássica, realmente aquela peça própria original, ela é reta. Isso não é como o Super-Homem que você vê um V aqui atrás na capa, isso ela acompanha o ombro todo. Ela acompanha. No caso do Vader de Rogue One, a própria original ela tem um recorte. E você vê isso numa das cenas. E na peça da Iron, tem o mesmo recorte. Ele não é reto. Entendi. Se você pegar, se você desmontar todos os Darth Vaders, tanto Hot Toys, tanto Sideshow como Kotobukiya, você vai ver que são todos retos e está correto. Mas essa versão do Vader do filme, essa própria nova que foi feita, ela tinha esse recorte. Em uma das cenas você consegue ver isso por baixo da capa. Você vê que é a cena onde ele está para invadir, né? Que ele vira de costas. Exato, ele vira de costas, ele conversa com o oficial, ele vira de costas e você vê esse detalhe. Que mais? Rodrigo Moreno é aquele que pegava as barbas e levantava a saia para ver se era igual também. Lógico, escala real. Desculpa, continuando. O que mais que a gente vê de legal é o desenho, é o recorte da capa do Vader, que é exatamente o mesmo da capa original, que a gente chama de capa de guarda-chuva. Né? Então que é quase um círculo completo, né? Então esse aqui é o recorte original da capa original do Vader. Meio Batman, então, quando meio Batman, exatamente. E as costuras, né? Então não é uma coisa lisa porque a capa do Vader ela não é totalmente lisa, ela tem costuras. No episódio 4 e 5 ele tem 2 costuras centrais aqui na parte de trás das costas e 2 laterais. Em Rogue One é diferente, ele tem só uma central no meio e 2 laterais sobre o ombro. Pô, você ficou reparando tudo isso, Rodrigo? Sim. Modo Star Wars, fala aqui com o Rodrigo. Então, quando você vê o Vader da Iron Studios, você vê as mesmas costuras. Então, poderia colocar lá um tecido normal, né? E, na verdade, não. Foram feitas as mesmas costuras que tem na peça original. Outra coisa, o capacete que eu tinha falado que é brilhante de uma versão para outra. Se você pegar o da Koto, né? Os dois são mais brilhantes que o da são mais brilhantes. Que é a mesma do episódio 4, porém, ele tem
ele é muito brilhante. E a gente sabe que a primeira versão do Vader, ela é mais fosca, né? Ela não tem ela tem um reflexo, mas ela não é brilhante. E aí, lógico, em Rogue One, replicaram, pegaram como base as mesmas... como era o Vader do episódio 4, e lógico, ele tinha que ser, não poderia ser brilhante. Foi a primeira vez que numa estátua, né, e até numa escala 1:10, foi feita uma máscara do Vader pintada da cor correta. Porque o que acontece? Você vê sempre a máscara do Vader que negócio preto. Mas na verdade, a máscara do Vader ela é muito mais gunmetal, que é um prateado, é um tipo de prateado, né? Que é a mesma cor da armadura de ombro, né, dele, que ele é preto e gunmetal, assim, né? Gunmetal. E, na verdade, ela é muito mais gunmetal do que preta. Porque no episódio 4, acho que quando gravaram a primeira vez, viu aquele borrão preto que não mostrava detalhes. E aí pegaram, acho que na hora lá, deram uma pincelada, você pega a própria original, você vê até as pinceladas. Isso é legal. Isso é legal porque o dia que eu for comprar um carro, eu quero um carro gunmetal. Gunmetal. É? E é até legal que na peça da Hot Toys você vê até as falhas, que são as mesmas falhas. Pô, essa peça tá mal pintada. Na verdade, não. Na verdade, a versão do episódio 4, ela tinha marcas de pincel e até falhas, até riscos, né, que escapou lá o pincel. Deve ter sido feito alguma coisa no próprio set, né, de gravação. E aí no episódio 5 foi corrigido, já foi feito com aerógrafo, né? E a máscara é assimétrica, isso é torta. Porque a minha da Koto aqui me parece bem simétrica. Sim. É, mais ou menos. Mas as duas da Koto aqui... Essa da Koto e a da Iron me parece que realmente tomaram um murro na boca. Né? Porque o que eu tinha falado da fidelidade. O legal é você ter a peça o mais próximo possível da própria original. E o Vader, ele é assimétrico. Então o pessoal fala assim, nossa, mas eu comprei esse capacete do Vader aqui, ele é todo torto, ele tem a aba aqui do pescoço aberta. Na verdade, o Vader, o capacete ele é bastante assimétrico. Então tem essa diferença e lógico, a gente só conseguiu perceber essas diferenças com Blu-ray ou mesmo vendo a própria original. E a peça respeita isso. Exatamente. E o olho vermelho? Eu lembro que eu vi umas figuras, falando, nossa, um Vader com olho vermelho. E depois eu fui assistir o Rogue One e falei, nossa, esse Vader tá com o olho vermelho. Ele tem olho vermelho mesmo? Ele tem olho vermelho, na verdade é uma lente que ela é âmbar, né? Ele é meio avermelhada. Inclusive em algumas cenas, na verdade a gente só percebeu isso quando a gente teve o Blu-ray, né, das versões da trilogia clássica, que a gente pôde ver os detalhes de pinceladas da máscara que foram feitas à mão. Então todos os defeitos... De um lado melhorou e do outro lado piorou porque você conseguiu ver todos os defeitos. Todos os defeitos especiais, né, que tinham na época, a gente conseguiu ver com mais detalhes. E aí você consegue ver até um pouco do olho do Dave Prowse. Dá pra ver isso no Blu-ray? Dá pra ver. Sabe que eu não conseguia ver nada disso, né? O dia que eu descobri que tinha que usar óculos, minha vida ficou em HD, aí eu comecei a ver mais coisas. Mas eu não tinha, eu pensei... Até Rogue One eu não tinha reparado que realmente o Vader tinha a lente avermelhada. Eu vi umas figuras da Hasbro falando, nossa, que Vader feio, olho vermelho, fumou maconha esse Vader. E dispensava, mas a verdade é que é meio avermelhado. Na verdade é o correto. Bacana. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida, não gostou, passa direto. Rodrigo Moreno, muito obrigado. Diga que a força esteja conosco com aquela voz que você faz. Que a força esteja com todos nós. Rodrigo Moreno da moda Star Wars. Aí, fiquem conosco. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.